Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Segunda Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Nós estamos com essa série de mensagens, palavras de conforto para o povo de Deus. A gente vem trabalhando alguns temas, né? E temos percebido a necessidade, pela graça de Deus, pela orientação do Espírito Santo, de entrarmos agora na dimensão do conforto do coração, da alma, porque a tribulação realmente ela é grande, né? As dificuldades são muitas, os desafios são muitos, e muitos dos nossos irmãos e amigos não têm conseguido caminhar nesse furacão, né, de situações e de problemas que nos acometem. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos, além de avançar cuidando uns dos outros. É muito importante. Eu tenho tido uma experiência muito bonita, né, aqui na igreja, atendendo pessoas da comunidade, membros de outra igreja, gente que está passando por dificuldades e que vem para cá. A gente tem ajudado com cesta básica, com remédio, com passagem, e Deus tem nos dado muitas bênçãos e muitas experiências nesse sentido. E falou ao meu coração, vamos caminhar agora, né, tratando o coração do povo, mostrando que de fato, né, eu, enquanto Deus, estou cuidando da igreja. Porque é muito comum, irmãos, é muito comum que na tribulação a gente perca de vista algumas verdades e a gente até se sinta um pouco sozinho. É muito comum, porque a dificuldade mexe com as emoções da gente. E mexendo com as emoções, mexe com as percepções, mexe inclusive com a crença, não? Então nós precisamos estar sempre resgatando, sempre falando, sempre animando. E esse texto é um texto muito bonito que fala algumas verdades muito necessárias para a gente poder estar recolocando no coração, reavivando a memória e tratando da alma. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, na minha tradução está assim. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Oremos. Ó Deus, a palavra foi lida, nós estamos diante do Senhor, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, com os corações cheios de gratidão. Agora nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, instrua-nos, ó Deus, e nos edifique nesse tempo de reflexão. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Palavras de conforto para o povo de Deus. Meus queridos irmãos, nenhum texto da Escritura Sagrada
foi escrito de forma aleatória. Há sempre uma razão, há sempre um motivo, há uma intenção, há uma necessidade. Existem questões que precisam ser tratadas, precisam ser alcançadas, precisam ser revistas nas comunidades que receberam os documentos. Não é diferente aqui. Paulo foi um homem que desbravou, né, todo o território gentílico, o território para além de Jerusalém, para além da Judéia, levando a mensagem do Evangelho, implantando igrejas, constituindo liderança e, obviamente, num período de muita dificuldade, de muita perseguição, não apenas para o cristianismo, mas também para algumas religiões que não eram a religião oficial do período do Império Romano naquele tempo. A gente está falando aqui de um texto que foi escrito aproximadamente no ano 56 da era cristã, a uma igreja que estava dando os seus primeiros passos, ainda muito bebezinha, né? Num território, num ambiente totalmente hostil, sofrendo pressões as mais diversas de todos os lados e sem nenhuma perspectiva de melhora. O texto do Apocalipse mostra isso para a gente de uma forma muito figurada, muito retoricamente figurada. Na verdade, todo o texto do Novo Testamento, ele é produzido dentro de um ambiente de muitas perseguições, muitas lutas, muitos óbitos, e óbitos, assim, das formas mais cruéis possíveis. Pois bem, mesmo assim a igreja avança, a igreja caminha, a igreja cresce, ela entra em lugares onde as pessoas jamais poderiam imaginar, como, por exemplo, dentro da própria sede do império. Dentro da própria sede do império, combatendo, né, algumas atrocidades sob o ponto de vista espiritual e o ponto de vista moral. Como é que isso acontece? Acontece primeiro pela perseverança dos convertidos. Mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, não desistiram. Mas também pela orientação dos apóstolos, pelo pastoreio da liderança da igreja, pelo cuidado dos presbíteros. Naquela época não eram pastores, eram presbíteros, os anciãos, os líderes da igreja, né, que foram constituídos por Paulo nos vários lugares onde as igrejas eram construídas, eram implantadas. E Paulo, sem sombra de dúvida, um grande missionário, um grande implantador de igreja, plenamente consciente de tudo o que acontecia e poderia acontecer com a igreja, além do que ele mesmo sofria as perseguições, sofria as agruras da pregação do Evangelho e da fidelidade em Cristo Jesus, se viu plenamente capaz de, no meio de toda essa situação, resgatar algumas verdades, trazer para o coração dos membros da igreja e animá-los a continuar firmes, perseverantes. Senão, a gente tem aqui, obviamente, toda a carta, né, toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios vai tratar isso, mas eu destaquei 3 porções aqui do capítulo 2 e do capítulo 4, para que os irmãos percebam a orientação de Paulo a respeito daquela realidade e de como, de fato, aquela realidade, não, a realidade da perseguição, da tribulação, das lutas, das angústias, não poderia alcançar o coração daquelas pessoas que tinham se convertido a Cristo Jesus. Veja, por exemplo, que no capítulo 4, verso 8 e verso 9, Paulo está dizendo o seguinte: sofremos pressões de todos os lados. Capítulo 4, verso 8 e verso 9, se você quiser acompanhar, sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos.
Ainda no capítulo 4, versos 16 a 18, Paulo diz o seguinte, à igreja: por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. No capítulo 2, versos 14 e 15, nós temos uma das falas mais lindas de Paulo, mais bonitas de Paulo. Quando ele diz o seguinte: mas graças a Deus, capítulo 2, versos 14 e 15, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus, olha que coisa bonita, irmãos, para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Diante de palavras como estas e outras mais, nós poderíamos ler toda a carta, né? Não há como ficar desanimado. Não há como deixar de caminhar. Paulo mostra coisas absolutamente fantásticas, belíssimas, lindas, não apenas da nossa relação e da nossa posição no reino de Deus, diante de Deus em Cristo Jesus, como sendo nós o cheiro agradável de Deus para todas as pessoas, aquelas que se salvam, tanto aquelas que não estão sendo salvas, como o fato de que não há absolutamente nada que se oponha a nós, que possa nos desgastar a ponto de nós desanimarmos. Não há absolutamente nada. E ele chega a dizer, em algumas traduções, talvez você encontre a expressão um pouco diferente, não? Da que eu acabei de ler, ele chega a dizer que toda essa tribulação, toda essa dificuldade, toda essa luta, ela, se comparada ao peso de glória que está separado, destinado para todos nós, ela é leve, ela é momentânea, ela não tem valor. E alguma coisa leve, irmãos, não pode nos jogar para baixo. Se a coisa é leve, ela é suportável. Nós temos dentro da nossa comunidade mesmo, aqui em nossa igreja, alguns irmãos passando por situações muito delicadas, alguns até com doenças muito sérias, e você vai conversar com ele, vai conversar com ela, como é que está, meu irmão? Está bem, Deus é fiel, Deus cura, Deus cuida, está bem, o que Deus faz é incompreensível aos homens. Isso mostra para a gente, irmãos, que de fato o que Paulo está falando aos irmãos de Corinto e chegou até nós através desse texto que a gente conhece como sendo a Bíblia Sagrada, é uma verdade, é uma realidade. Isso não ficou apenas naquele tempo, no ano 56, 57, 58. Quando aquela comunidade deixou de existir, sob o ponto de vista histórico, que ninguém é eterno, a verdade continuou e nos alcançou. E alcançará tantos quantos ouvirem a mensagem do Evangelho e entregarem a vida a Jesus. Há uma mudança radical de perspectiva pela certeza que a gente tem na apropriação do Evangelho de Jesus Cristo, da verdade do Evangelho de Jesus Cristo, de que de fato não há absolutamente nada que possa nos abater, nos desanimar e nos fazer desistir. Mas a pergunta é, tudo bem, belíssimas palavras de Paulo, texto bonito, palavras de conforto, palavras de consolo, de ânimo, mas qual o motivo de tanta esperança que gera tanto ânimo? Qual é o motivo, não? Apenas uma palavra, apenas uma conversa, apenas um provérbio? É só isso? Toda a nossa motivação se resume, não?
numa retórica, numa conversa, num bate-papo? É claro que não, irmãos, é claro que não. Esses queridos irmãos de Corinto, os apóstolos de Cristo Jesus, que cuidavam da igreja naquela época, eles tinham o que nós precisamos ter também. Eles tinham o que nós precisamos ter, e se já perdemos, resgatar, e se não temos, precisamos de fato ter. O que eles tinham? Eles tinham a correta compreensão da manifestação divina e o papel que cada cristão tem na manifestação da pessoa de Deus. Trocando em miúdos, eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam exatamente quem era o Deus que eles confiavam. E, além disso, sabiam qual era a posição deles diante de Deus. Já aqui, irmãos, nesses textos que nós lemos, nesses versículos que nós lemos, nós temos duas manifestações divinas muito importantes que foram apropriadas por Paulo e a igreja de Corinto e que nós precisamos nos apropriar também. Como Deus se manifesta nessa porção textual que nós lemos? Como Deus se manifesta no início da carta de Paulo aos Coríntios? De que forma aqueles irmãos entendiam Deus, a ponto de, ao lerem a carta de Paulo, confirmarem as suas crenças, as suas convicções, já que eles de fato sabiam quem era Deus e sabiam qual era a posição deles no reino de Deus. Primeira manifestação de Deus, conhecida daqueles irmãos e que precisa ser conhecida da gente. Deus é o Pai de todas as misericórdias. Deus é o Pai de todas as misericórdias. É absolutamente impossível para Deus não ser misericordioso. A misericórdia, irmãos, pode ser definida como sendo um sentimento de compaixão que é despertado pela desgraça ou pela miséria do ser humano. Às vezes você passa na rua aí, vocês já viram isso várias vezes, não? Várias vezes. Você passa na rua de noite, ou até mesmo durante o dia, e você vê um ser humano semelhante, jogado na sarjeta, no meio de fezes, de urina, de vômito, num ambiente totalmente desgraçado, miserável, disputando comida com bichos. É porque os irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer o que eu conheci, Ana conheceu, que era o lixão de Itaúna. Eu pude conhecer o lixão na época da Casa do Pai. A Casa do Pai era um ministério da Igreja Batista da Trindade. E o Mauro, que foi meu aluno no seminário, Betel, há alguns anos atrás, ele era o diretor da Casa do Pai. Não sei quantos irmãos tiveram pelo menos de passagem ali, né, no antigo lixão de Itaúna. Eu pude entrar e ficamos lá alguns dias trabalhando, ajudando, conhecendo. E, meus irmãos, é impressionante, impressionante você ver o nível que chega o ser humano de disputar comidas com porcos, cachorros e urubus. Famílias inteiras morando lá dentro. Entorpecidas pelo cheiro do churume, que é aquela água podre que sai do lixo, metendo a mão naquilo e tentando achar um pedaço de qualquer coisa para comer. Eu me lembro de um caso que marcou a nossa ida lá, não sei se a Ana vai lembrar disso, uma senhora que nós visitamos, eu e Mauro, não sei se a Ana estava comigo, e ela estava totalmente traumatizada. Ela parou de pegar comida no lixo, porque pelo que aconteceu com ela, e a Casa do Pai estava ajudando, dando a cesta básica. E o que aconteceu com ela, irmãos, é indizível, é inumano, é terrível.
Ela no seu dia a dia pegando lá a comida, né, ou pelo menos aquilo que se chamava de comida para ela e sua família, ela mete a mão num monturo de lixo, segura alguma coisa e puxa, achando que era alguma coisa para comer. Quando ela olha, era um feto jogado no lixo, na mão daquela senhora. Diante de um quadro desse, muito provavelmente alguns de nós, não tenhamos o famoso estômago para ficar ali, talvez até passemos mal. Mas quando Deus olha lá de cima e vê um quadro como esse, talvez outros piores, o coração dele dói de paixão e vê relevância e importância nessa pessoa e se dirige até esta pessoa para salvar esta pessoa e trazê-la para ser uma pessoa íntegra e bem cuidada na sociedade. Muitos de nós, irmãos, estamos muito confortáveis dentro das nossas igrejas, com tudo que temos, nada contra que o Senhor nos abençoe, mas que de fato tudo isso sirva para a glória de Deus. E quando Deus olha, Ele olha com o coração. Ele olha com o coração. A palavra misericórdia é uma palavra composta de duas outras palavras, que é a palavra miserere, que tem a ideia de compaixão, de bondade, cardia, coração. É a simplicidade, a pureza, a pobreza, a singeleza de um coração apaixonado por gente que está lá na desgraça, na miséria, na podridão do pecado, com todas as consequências que advêm da podridão do pecado, que nós conhecemos muito bem no nosso dia a dia. E Deus vai lá com todo amor, com todo carinho e diz: meu filho, você é extremamente precioso. Por isso Ele é o Pai de todas as misericórdias, porque não há situação onde Ele não intervenha, onde Ele não agracia, onde Ele não cuida. Mas o que significa dizer que Ele é o Pai de todas as misericórdias? Significa pelo menos 3 coisas, meu querido. Primeiro, e como Pai das misericórdias, Ele exerce misericórdia incondicionalmente. Ele não escolhe pessoas para cuidar, Ele não escolhe pessoas para amar, Ele não olha a condição do indivíduo, Ele olha para a pessoa. O extremo do cuidado divino, da misericórdia divina, foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, mostrando para toda a humanidade, para toda a história pregressa, presente e futura, que não há limites para a misericórdia de Deus, para a bondade de Deus, para o cuidado de Deus. Ele é o Pai das misericórdias porque Ele exerce misericórdia incondicionalmente, Ele não negocia o seu coração e a sua bondade. Ele também é o Pai das misericórdias porque, em sendo misericordioso incondicionalmente, Ele é o exemplo para todos nós do que de fato significa misericórdia, cuidado, carinho e amor. Porque o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele fará é o que a igreja e o que cada um de nós precisamos fazer. Porque a misericórdia é um movimento de cuidado, de abraço, de resgate. E como Pai de todas as misericórdias, Ele é a fonte dessas misericórdias que deve ser exercida por cada um de nós. Se eu não sei de fato o que é ser misericordioso, se eu não compreendo o significado dessa expressão, a profundidade deste termo, eu vou à fonte que é Deus e aprendo com Ele de fato o que significa ser misericordioso. Mas Ele não é visto apenas no início dessa carta como o Pai das misericórdias. Ele é visto também como Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. Aquele que consola de todas as formas, que cuida de todas as formas do homem na sua integralidade, na sua totalidade.
cuida da alma, do coração, da mente, do corpo como um todo, da dimensão espiritual, enfim, aonde houver necessidade de consolo, de conforto, Deus está presente consolando. É muito legal que esse termo, na verdade, né, consolação no original grego, né, o pai de toda consolação, é um termo que é até muito conhecido da gente, é uma palavra até muito conhecida da gente, né? Quando Jesus falou, eu vou enviar um outro consolador, a palavra paracleto, aquele que advoga em nosso favor, que conforta e que consola a cada um de nós em nossas tribulações, em nossas lutas, aquele de fato em quem nós podemos confiar. Ele, como Deus de toda consolação, promove alívio na aflição, conforto na tribulação e segurança emocional no perigo. Por isso, irmãos, é que eu particularmente entendo, e quero crer que os irmãos também entendem, não há nenhum motivo para nós nos sentirmos não confortados, não consolados, não animados, porque Ele traz alívio na hora da tribulação. Ele traz conforto na hora da aflição. E, acima de tudo, Ele traz segurança emocional para o povo dele. Não há nenhuma condição de nós perdermos o controle das nossas emoções, tendo absoluta certeza e vivendo a certeza de que, de fato, Deus nos consola em todos os momentos, nos mais difíceis, nos mais delicados, inclusive nos óbitos, que nós temos conhecido e participado muito, muito. E quando eu digo nós, eu não digo apenas eu, o pastor, mas a igreja como um todo também. Como Deus de toda consolação também, Ele sempre criará caminhos de vitórias para aqueles que Ele protege e guia. Pode ser que a dificuldade, a tribulação esteja ofuscando a sua compreensão, a sua percepção. Mas veja bem, Ele cria caminhos de vitória. Lembra, nenhuma tribulação virá sobre nós maior do que a nossa condição de suportá-la. Além de tudo, Ele nos dará o caminho de escape, nos orientará para que de fato nós possamos resistir e vencer as tribulações. E estes caminhos não apenas só podem ser feitos por Ele, mas precisam necessariamente serem feitos por Ele, porque nós não podemos construir caminhos de vitória pela nossa própria competência, principalmente quando nós estamos no meio da tribulação e perdemos completamente a perspectiva de saída, de solução. Nós não temos condição, a não ser que você seja 1000% frio, o que eu acho praticamente impossível, para não se sentir alcançado nas emoções no meio da tribulação. Ele não apenas pode fazer, mas Ele precisa fazer para que nós de fato possamos encontrar as soluções que Ele tem para cada um de nós, porque Ele promove caminhos de libertação, caminhos de vitória, caminhos das soluções das nossas questões. Por fim, como Deus de toda consolação também, Ele é a fonte de toda a consolação que também deve ser exercida pelos seus filhos, a exemplo da misericórdia. Ele também, além de ser a fonte da misericórdia, para que nós aprendamos, indo à fonte, o que é ser misericordioso, Ele também é a fonte de toda a consolação, para que a gente aprenda, de fato, o que significa consolar as pessoas. Amar as pessoas, proteger as pessoas, cuidar das pessoas, tendo Ele como a fonte de toda a consolação. Tudo bem? Caminhando então para o término da nossa reflexão. Por que então Paulo traz à memória dos irmãos de Corinto essas verdades fantásticas a respeito da pessoa de Deus, mesmo na certeza de que ele, Paulo, e os irmãos de Corinto conheciam bem a Deus? Mas por que ele é enfático? Por que ele é repetitivo?
eu penso, irmãos, que ele o faz, Paulo o faz. Paulo resgata essa percepção, Paulo reitera essa compreensão, Paulo enfatiza todas essas verdades a respeito de Deus à igreja, porque a igreja precisa aprender algumas coisas. Então, qual o objetivo de tanta misericórdia, de tanta consolação para a igreja? Os irmãos repararam aqui, no versículo 4 do capítulo 1, o que está registrado? Eu vou ler novamente. Versículo 4 do capítulo 1. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Ele nos abençoa para que sejamos capazes de abençoar. Ele exerce misericórdia para que sejamos capazes de sermos também misericordiosos. Ele nos conforta para que nós sejamos capazes de confortar as pessoas. Ele nos consola para que sejamos capazes de consolar as pessoas. Então, qual o objetivo de tanta misericórdia e consolação? Primeiro, construir uma rede de bondade, cuidado e consolo. A igreja é uma instituição, pelo menos deve ser, promotora do bem. Promotora do bem. E ela tem em Deus as fontes necessárias para isso. A fonte de misericórdia e a fonte de consolação. A igreja é uma agência promotora do bem. Ela existe para fazer o bem, para amar aos que são odiados, para cuidar dos que estão desamparados, para proteger os que se sentem em perigo, para honrar aqueles que não têm nenhuma perspectiva, para valorizar aqueles que se sentem desvalorizados. A igreja é uma agência promotora do bem e ela precisa exercer a sua bondade. Então, qual o objetivo de tanta misericórdia e consolação? Primeiro, construir uma rede de bondade, cuidado e consolo. O que significa dizer que todos nós recebemos o conforto de Cristo, o consolo de Cristo, para que tenhamos condição de fazer com as pessoas aquilo que Cristo faz com a gente. Segundo, a igreja é tratada com misericórdia para ser misericordiosa. A igreja precisa aprender, irmãos, que assim como Cristo olha para o nosso coração, para a nossa miserabilidade, para o nosso estado deplorável, dentro da dimensão do pecado, nós também precisamos olhar para as pessoas nessa amplitude, nessa dimensão, nessa perspectiva. Olhar para as pessoas para além daquilo que se apresenta diante de nós. Muitas das vezes você está diante de uma pessoa, ela está bem vestida, até conversa direitinho, mas a vida dela está desgraçada. Desgraçada. E a gente não consegue, porque aquilo que se apresenta num primeiro momento para a gente é o que, em um primeiro momento, define para a gente o que é a pessoa. Mas, às vezes, ela é muito mais necessária do que aquilo que se apresenta. Nós precisamos, como igreja, aprender a olhar o coração das pessoas, da mesma forma que Deus olha para o nosso coração e vê as nossas questões, as nossas necessidades e cuida de nós em nossas questões, em nossas necessidades. Então, a igreja precisa aprender a ser misericordiosa incondicionalmente. Por fim, qual o objetivo de tanta misericórdia e consolação? A igreja aprende com a consolação a tratar as pessoas com respeito, carinho, educação e bondade. Eu não estou dizendo, Paulo não diz, Jesus não diz, nenhum dos apóstolos nos informa que vai ser fácil. Que vai ser fácil. Mas todos
informam, explícita ou implicitamente, que é possível. É possível. Senão não estaria registrado. Senão não estaria registrado. Deus trabalha com as nossas possibilidades, mesmo que nós não tenhamos a menor noção da nossa competência e de todas as nossas possibilidades. Muitas das vezes nós dizemos, eu não consigo, e Deus está dizendo, consegue sim. Consegue sim. Eu não posso. Pode sim. Talvez você não conheça você do jeito que eu te conheço. Então, irmãos, nós entendemos que não são as nossas limitações ou as nossas percepções que definem a forma como Deus cuida de nós e como nós podemos cuidar de Deus. Porque a igreja precisa aprender com a consolação de Deus, não? Pelo fato de ela ser consolada, que ela precisa tratar as pessoas com respeito, com carinho, com educação e com bondade, para que as pessoas se sintam consoladas e confortadas, da mesma forma que nós nos sentimos confortados e consolados. Eu concluo essa minha palavra com a seguinte frase: as misericórdias de Deus nos aproximam dele, mas as consolações de Deus produzem perseverança em nossa caminhada, não obstante as tribulações. Paulo, quando termina o argumento dele a respeito das misericórdias e das consolações de Deus, ele diz o seguinte: tudo isso existe para que vocês não desistam, para que vocês não parem, para que vocês não fiquem no caminho, porque aquilo que nos espera é muito maior do que aquilo que a gente está vendo. Aquilo que a gente está vendo é passageiro, é momentâneo, mas aquilo que nos espera é eterno. É eterno, é lindo, é belo. E é para lá que nós precisamos olhar. É para lá que nós precisamos olhar. E não para aquilo onde nós estamos inseridos. Porque isso tudo vai passar. Isso é leve. Isso é leve. Mas a glória que nos espera, essa sim é pesada. É pesadíssima, belíssimamente pesada, lindamente pesada, agradavelmente pesada e desejavelmente pesada. Que venha o peso da glória sobre as nossas vidas. Que venha o peso da glória sobre as nossas vidas. Porque é um peso maravilhoso, belíssimo, fantástico, que gera misericórdia e consolação. Amém? Temos o louvor? Deus nos abençoe, vamos celebrar ao Senhor. É o segundo momento também dos seus dízimos e das suas ofertas.